Olá, bem-vindo à nossa aula do livro I, Robot, do Isaac Asimov, ou do Isaac Asimov, em português. E nós estamos lendo o primeiro capítulo do livro chamado, do capítulo do livro I, Robot, Eu, Robô. E o primeiro capítulo que nós estamos lendo é o Robbie. Então, essa daqui é a quinta aula e nós já lemos tudo isso aqui. Se você perdeu alguma aula, eu sugiro que você volte e assista as anteriores, para você entender esta aqui. Então, eu sou Guilherme Rodrigues, professor de inglês, e nós vamos fazer a quinta aula. A quinta aula vai ser como a quarta aula. Eu vou tocar um áudio, a gente vai ouvir duas vezes o áudio e depois de ouvir o áudio, eu vou estudar este texto aqui, esta parte do texto, essa parte do livro. São dois parágrafos do livro e nós vamos estudar juntos, ler juntos, beleza? Então, tocando agora o áudio. Robbie, she squealed, stand still. And the laughter was forced out of her in breathless jerks. Until he turned suddenly and caught her up, whirling her round, so that for her the world fell away for a moment with a blue emptiness beneath, and green trees stretching hungrily downward toward the void. Then she was down in the grass again, leaning against Robbie's leg and still holding a hard, metal finger. Robbie, she squealed, stand still. And the laughter was forced out of her in breathless jerks. Until he turned suddenly and caught her up, whirling her round, so that for her the world fell away for a moment with a blue emptiness beneath, and green trees stretching hungrily downward toward the void. Then she was down in the grass again, leaning against Robbie's leg and still holding a hard, metal finger. Então, nós ouvimos duas vezes o áudio e agora eu vou ler o texto com vocês. Eu vou estudar o texto com vocês. Então, tá recapitulando, tá a Glória com um robô chamado Robbie. Eles estavam brincando e aí ela fala para ele, Robbie, she's scared. Robbie, ela gritou. Squealed ou squeal. Squeal é uma outra forma de falar gritar ou scream. Então, o verbo é squeal, gritar, e squealed é gritou. Então, she squealed. Ela gritou. E nós vamos usar o mesmo sistema de cores que nós estávamos usando nas aulas passadas, beleza? Eu acho que fica mais fácil assim. E aí, ela fala de novo, ela grita de novo, stand still. Stand é ficar em pé. Stand up, fique em pé. Stand still é ficar parado. Então, se você vir essas duas palavras juntas, entenda como fique parado. Então, a Glória é uma garota de 8 anos que ela falou pro Robbie, que é o robô. Robbie, she squealed. O verbo é squealed. Squealed. Robbie, ela gritou. Stand still. Fique parado. And the laughter was forced out of her.
E a risada, and the laughter, a risada was forced, foi arrancada, forced out, arrancada, foi tirada, of her, arrancada dela, of her, dela. Essa palavra aqui que é risada, a gente pronuncia laughter. Squeal, laughter. E a risada foi arrancada dela. Em breathless jerks. Ó, breath é respiração. Less, esse prefixo less, significa less. Então, sem respiração, ofegante, sem fôlego. In jerks, in breathless jerks. Em espasmos ofegantes. Em espasmos sem fôlego. Então, imagine alguém que esteja correndo muito. E aí, quando ela para, fica cansada. Então, aquela respiração assim, quase aquela respiração difícil de fazer, é esse breathless jerks. E esse movimento aqui é o espasmos. Espasmos ou solavancos, esse jerks. Jerks pode ser, a gente pode traduzir como espasmos ou solavancos. Então, breathless jerks. Assim, beleza? Deu para entender, né? Until he turned suddenly. Até que ele se virou de repente. Até que ele roubou o Robbie. Until returned. Até que ele. Until. Até. Until returned suddenly. Suddenly é repentinamente. Uma coisa que é repentinamente é de repente. Então, ele se virou until returned. Até que ele se virou. Return until returned. Até que ele se virou suddenly. Repentinamente. De repente. Rapidamente. And caught her up. Esse caught her up significa apegou. Tá, a mais aqui. Esse caught aqui é o passado de catch. Então, catch up. Catch up significa pegar. E caught up significa pegou. Então, ele pegou ela, ou ele a pegou, e ele a pegou, and caught her up. E ele a pegou, ou ele pegou ela. Repetir o padrão de cores aqui. Whirling her around, girando-o ao redor. Então, se você imaginar a cena, eu imagino assim, que ele pegou ela e girou assim. Sei lá por que ele fez isso. Whirling her around. Ou
Talvez ele tenha pegado ela pelos braços. Pegou pelos braços, não fala aqui como ele pegou. E girado ela assim. Entendido? Então pegou ela pelos braços e girou. Entendido? Talvez tenha sido isso. Ou tenha girado ela aqui, por aqui. Until he turned suddenly. Até que ele se virou de repente e caught her up. E a pegou, whirling her around. Girando-o ao redor. Esse her é o pronome oblíquo a, que a gente na linguagem popular, no português coloquial, a gente fala girando ela. Beleza? Então, whirling her round. Whirling her round é girando ela ao redor. So that her. Esse so that significa de modo que ou para que. Para que, para ela. So that, para que. For her, para ela fica estranho. Então a gente traduziu como de modo que. Então, so that for her, de modo que para ela. The world fell away for a moment. Fell away é desapareceu. É o passado do verbo fall away. Esse fall away é um phrasal verb. Phrasal verb é formado de duas ou mais palavras. Phrasal verb é um verbo meio que especial formado de duas ou mais palavras. E fall away significa desaparecer. O fell away significa desapareceu, é o passado. Então, the world fell away. O mundo desapareceu for a moment. Por um momento. E essa palavra aqui, mundo, eu vou were. A gente vai falar were. World, aí depois coloca um L. World, world. Depois coloca um D no final. World. Beleza? Então, é treino. World, e world. World e world. Então, é difícil essa palavra, eu acho que é uma das mais difíceis do inglês. The world fell away for a moment. O mundo desapareceu por um momento. Então, de modo que, para ela, o mundo desapareceu por um momento. With a blue emptiness beneath. With a blue emptiness beneath. Com um vazio azul. A blue emptiness. A blue emptiness beneath. Com
com vazio azul, a blue emptiness beneath, embaixo. Beneath significa embaixo. Então, with a blue emptiness beneath, com um vazio azul embaixo. And the green trees stretching angrily. E árvores verdes. And green trees e árvores verdes stretching, estendendo, se esticando, stretching, estendendo, esticando, angrily, famintas. Hungry, vou colocar aqui. Hungry, fome. E angrily, hungry, fome. Angrily, famintas. Então, com as árvores verdes se estendendo, famintas. And green trees stretching angrily, famintas. Downward toward the void. Downward toward the void. Para baixo. Downward, para baixo. Towards, em direção. Para baixo, em direção. Downward, toward, para baixo, em direção. The void, ao abismo. Void é abismo. Beleza? Then she was down in the grass again. Então, ela was down, ela caiu. Was down in the grass, na grama. Então, she was down. Então, ela caiu, she was down in the grass. In the grass, na grama. Again, de novo, novamente. Leaning against Robbie's leg. Leaning é se debruçando, encostada, se encostando, against, contra a perna do Robbie, na perna do Robbie. Então, leaning against Robbie's leg significa encostada na perna de Robbie. Esse apóstrofo S significa posse. Então, legs. Então, Robbie's leg, a perna do Robbie. And still holding a hard metal finger. E ainda segurando um dedo duro de metal. And still holding a hard metal finger. A hard metal finger. And still holding, e ainda segurando, a hard metal finger. A gente pode falar metal, ou metal. Metal ou metal. A hard metal finger, um dedo duro de metal. Então, ela ainda estava segurando um dedo duro de metal quando ela caiu. E nós terminamos a nossa aula aqui. Esqueci de fazer toda a marcação. Vou deixar assim, tá? Eu esqueci de fazer, não vou fazer agora. Robbie was skilled. She skilled. Robbie, ela gritou, stand still, fique parado. And the laughter was forced out of her. E a risada foi arrancada dela. In breathless jerks, em espasmos ofegantes, em espasmos sem fôlego.
until he turned suddenly, até que ele se virou de repente, and caught her up, e a pegou, whirling her round, girando-a ao redor, so that for her, de modo que para ela, the world fell away for a moment. O mundo desapareceu por momento, with a blue emptiness beneath, com vazio azul embaixo, and green trees scratching angrily, e as árvores verdes se estendendo famintas, downward toward the void, para baixo, em direção ao abismo, downward toward the void, para baixo, em direção ao abismo. Then she was down in the grass again. Então ela caiu de novo na grama, leaning against Robbie's leg, encostada na perna de Robbie, and still holding hard metal fingers, e ainda segurando um dedo duro de metal. Então, eu acho que ele rodou ela aqui por cima ou aqui em volta dele. E aí ela ficou meio zonza, assim. O mundo desapareceu para ela, com vazio azul embaixo, árvores verdes estendendo famintas, em direção ao abismo. E ela caiu de novo na perna do Robbie, segurando o dedo dele. Então, é isso, essa parte significa. Essa parte que significa. Não sei se ele chegou a agredir ela ou sei lá o que ele fez. Dá a entender que ele meio que agrediu ela. Vocês concordam? E agora eu vou passar o áudio novamente. Vou passar 2 vezes só o áudio. E depois eu vou passar uma vez o áudio com o texto. Beleza? Robbie, she squealed, stand still. And the laughter was forced out of her in breathless jerks. Until he turned suddenly and caught her up, whirling her round, so that for her the world fell away for a moment with a blue emptiness beneath, and green trees stretching hungrily downward toward the void. Then she was down in the grass again, leaning against Robbie's leg and still holding a hard, metal finger. Robbie, she squealed, stand still. And the laughter was forced out of her in breathless jerks. Until he turned suddenly and caught her up, whirling her round, so that for her the world fell away for a moment with a blue emptiness beneath, and green trees stretching hungrily downward toward the void. Then she was down in the grass again, leaning against Robbie's leg and still holding a hard, metal finger. E agora eu vou passar mais uma vez o áudio, acompanhando com o texto. Então, vai ouvindo o áudio e acompanhando o texto. Eu vou baixando a tela aqui para todo mundo ver, beleza? Então, mais uma vez. Robbie, she squealed, stand still. And the laughter was forced out of her in breathless jerks. Until he turned suddenly and caught her up, whirling her round, so that for her the world fell away for a moment with a blue emptiness beneath, and green trees stretching hungrily downward toward the void.
Then she was down in the grass again, leaning against Robbie's leg and still holding a hard, metal finger. E aí, deu para entender? Então, é assim que a gente estuda texto com áudio. A gente pode ter a tradução do texto e a gente sempre tem o texto original em inglês. Eu ainda não sei se eu falei, mas eu acho que não. Esse texto aqui é o livro original, então ele é original, não é adaptação. Então nós estamos lendo o texto original, o livro original, e é assim que nós estudamos texto com áudio, com geralmente com o texto em inglês, mais o áudio desse texto. E pode ter ou não a tradução. Como a gente está aprendendo, eu estou fazendo essas aulas para pessoas que não sabem nada, ou querem aprender inglês, ou querem melhorar o inglês, eu estou pondo a tradução. Beleza? Então é isso. Por exemplo, se você quiser fazer mais vezes isso, você pega, por exemplo, lê esse texto aqui, esse áudio aqui tem 25 segundos. Se você ouvir 5 minutos, 10 minutos de um áudio, de um vídeo, de um filme, você pode, se você já tiver um, um, já tiver estudando, você vai entender o começo, mas depois que você ouviu 5 minutos, 10 minutos, vai cansando. Então, o que eu recomendo é você pegar trechos de filme de 1 ou 2 minutos e ouvir, e treinar, ouvir, repetir, estudar várias vezes esse trecho desse filme. Não precisa ser só de filme, pode ser um vídeo no YouTube, pode ser qualquer coisa que tenha o áudio e tenha o texto. O texto facilita o entendimento. Beleza? Então, eu acredito que na primeira vez que vocês ouviram só o áudio, vocês não entenderam quase nada. Depois de a gente ter estudado, lido o texto, eu acho que nas 2 vezes sem o texto, eu acredito que vocês tenham entendido um pouco melhor. E acompanhando com o texto, ficou ainda mais fácil. Então, quando você está começando, você faz texto com áudio. E conforme você vai estudando, conforme você vai evoluindo o seu inglês, sua compreensão oral, você vai tirando o texto e ficando só com o áudio. Então, essa é uma forma de estudar inglês com texto, com áudio. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigado e até a próxima.